Olá, corredoras, corredores. Vamos tratar agora das duas últimas edições de 2001, novembro e dezembro, que tem o revezamento Pão de Açúcar passa a ser a maior prova do Brasil. O recorde de mulher, o recorde mundial de maratona, tá há tempos para baixar de 2h20, nada, consegui. Aí é uma japonesa, Takahashi, consegue em Berlim, 2h19, alguma coisa. Muito legal, nossa, por tantos anos, conseguiu, alguma pessoa conseguiu correr abaixo de 2h20. Ela bate o recorde e na semana seguinte, uma keniana, Nedemeba, supera ela. Depois ela teve uma glória de uma semana, mas é uma corredora de grande expressão no Japão. Bom, vamos lá, a capa de novembro tem, eu falo dos recordes sensacionais, né, das duas corredoras. A corrida de integração chegando a mais de quase 5 mil corredores em Campinas, a corrida de integração. E o revezamento de Pão de Açúcar, então, passa a ser a maior prova do Brasil. E a famosa Duque de Caxias Jacobina, aquela que um terço dos participantes saía com o troféu, né? E com um público generoso dentro de um campo de futebol. Foi uma prova bem legal em Jacobina. Aqui reforçando que a gente não publicava fotos de corredores individualmente, a não ser um fato muito marcante. Mas fazíamos questão, quando recebíamos, de publicar fotos das equipes. Então aqui são 5 equipes que mandaram, a gente tem um grupo aqui, tá assim. Lembrando que as equipes quase não eram como hoje, que é praticamente só de treinadores. Na época não, equipe do Bosque, não sei o que, equipe da cidade. Cidades pequenininhas tinham 20 corredores, 15, 30. Então, aí eles mandavam, olha, nós somos aqui. Às vezes tinha uma pessoa que orientava, um mais velho, mais experiente e tal. Ok? Bom, aqui tem um anúncio da volta da Amazônia de Brasília, que tinha acontecido uns 5 anos atrás, 7 anos. E estava voltando, só que em novembro, eu não sei, ela deve acontecer, mas ela não avança, depois vai voltar só mais frente. Tem uma pessoa que eu conhecia, que chama Liane Beretta, uma corredora e tinha atleta também, e a gente cruzava muito na cidade universitária. Eu treinei muito tempo na cidade universitária, que é perto de casa, da USP. Então, e eu pedi para ela escrever. Na época ela estava dando uma assessoria, porque ela é fisiologista especializada na área de. Ela tinha feito um estágio como grande especialista na África do Sul. Então ela manda o primeiro artigo sobre tênis. Ela estava dando uma assessoria para a Mizuno. Depois ela vai passar a escrever na revista, já como independente, como colaboradora mesmo sobre fisiologia. A Liane Beretta. Aqui tem um anúncio. Aí tem anúncio lá, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília, até mais de cima vinham poucos anúncios. Aracaju mandava os 25 quilômetros e tal. Aí aparece o primeiro anúncio de Boa Vista, Roraima. É uma corrida que existia lá há algum tempo, mas ela anuncia, é bem legal, foi um anúncio surpreendente. Embaixo tem um anúncio de Nova Friburgo, a festa do corredor, que é uma festa mesmo, uma prova muito alegre, festiva. Aí, sobre o revezamento de Pão de Açúcar, ela tem 15 mil corredores, superando então os 14 mil da última São Silvestre. Não é uma corrida de revezamento. Então, em termos de corrida individual, a São Silvestre continuava sendo a maior corrida do Brasil. A meia do Rio com 8 mil, corridas individuais. O revezamento, como vocês sabem, é uma equipe, né? Mas no total de participantes chegou estimado, porque às vezes a pessoa participava de uma equipe e participava ele mesmo de outra equipe. Fazia corrida dupla aqui, o quarteto lá, bom. Mas em torno de 15 mil pessoas correram o revezamento de Pão de Açúcar, que é o nono revezamento de Pão de Açúcar. Aí tem fotos legais da prova, como eu já falei várias vezes, o revezamento é uma coisa assim meio complicada, você estabelecer lugares de pontos de troca, tal. Mas eles foram evoluindo, era nono revezamento, e a cada ano só melhorava. Então, já estavam tirando de letra, apesar da quantidade de equipes, apesar da complexidade de um revezamento.
Aí tem uma meia maratona da VAB, que é a Associação de Veteranos, Corredores Veteranos da Bahia, concentrado em Salvador, que anunciava na revista e falava, me convidava aí participar. E eu fui com muito prazer, mesmo porque eu ia encontrar o Ayrton Ferreira, que é o nosso colaborador máximo. Então corri a prova, ela chega num parque muito bonito, acho que é o Parque Pituaçu. Então é uma prova simples, não tinha premiação de dinheiro, não tinha nada. Mas é uma prova simples, bem feita, com cuidado, com água. Problema de trânsito no comecinho, mas logo se entrava no parque, escorria a maior parte do percurso dos 21, dentro do Parque Pituaçu, que é um lugar então, que não tem nenhum problema de trânsito, mais cedinho, também não estava cheio o parque. Foi uma boa experiência. Aqui isso vai citar a 71ª Volta da Penha, que é uma das provas clássicas do Brasil, é 71 edições. A prova é muito simples, cheia de falhas, porque ela ainda vinha daquele processo antigo, daquelas provas, sabe, que soltavam fogos antes da largada, trânsito não era controlado. Não era legal, assim. Mas é um prova que se mantinha todo ano, feito pelo Clube Esportivo da Penha, um clube clássico aqui da cidade de São Paulo. Chegava dentro de uma pista simples de atletismo, que era legal, uma coisa positiva. Bom, aí vamos para aquela sessão que era quase fixa na revista, que eram colaboradores, assinantes principalmente, que escreviam falando, olha, eu corri a prova tal, posso escrever? Ah, manda aí. E eu falava, manda o que você achou de bom, de ruim, se você recomenda ou não, que é uma forma de informar os leitores. E a gente não podia fazer cobertura de todas as corridas do mundo, né? Aí vai para meia maratona rock and roll, que é uma série que tem até hoje, e a prova é muito boa, é muita música, obviamente. E ele vai para meia maratona de rock and roll, que o nome dele é o Sérgio Plaza. E fala, melhor corrida que já fiz, tal. Aí a foto dele chegando. Geralmente falava para a pessoa, manda uma foto da corrida, porque também não havia como pegar essas fotos na internet. Não, tinha internet, mas não tinha, né? Tava começando. Me arruma umas fotos aí que você fez, uma foto sua, tal. Então ele sempre dava essa atenção. Aí veio, parece que há pouco eu comentei sobre a meia de Paris, que um assinante escreveu, olha, adorei a prova, maravilha, tal. Aí eu pus na página pá. Aí na página ímpar, espelhando assim, eu pus um outro assinante da Cigação falando, a prova é um horror, nunca mais vou participar dessa meia, a mesma, né? Bom, aí vem Maratona de Berlim, as quenianas ainda não dominavam plenamente, os homens já estavam maratonas principais, com muito dinheiro e tal. E a Naoko Takahashi, que é chamada a Filha do Vento, o apelido, o nome, é Japão e tal, ela consegue, depois de muita gente, principalmente a Tega Lorup, a keniana, fez 2h20, o novo recorde mundial, 2h20 qualquer coisa, depois abaixou uns 10 segundos de novo. Mas ninguém conseguia correr abaixo de 2h20. Aí a Naoko Takahashi vence a maratona de Berlim com 2h19:46. Ah, aleluia, puxa vida, quantos anos para conseguir isso aí. Aí passa uma semana, a Caterina Nedereba, uma keniana, também já conhecida e tal, vai a Chicago, semana seguinte, e supera. Ela tinha feito 2h19:46, a rainha Caterine, como é o nome dela, apelido, faz 2h18:47. Quer dizer, o reinado da Takahashi durou uma semana só, depois de anos, vários anos, que não havia, que não superava os 2h20. Bom, aí um dos colaboradores, então, falando de treinamento, de fisiologia, sabe, 2 ou 3 pessoas, né? Era o Marco Albuquerque. Anos na revista. Aqui também sobre coisas. A pessoa queria saber essas coisas de técnica, né? Passadas largas ou mais curtas. Será que eu mudo minha passada para ficar mais eficiente, para gastar menos energia? Então ele sempre fazia comentários técnicos, mas uma linguagem acessível a todo mundo. Aqui uma matéria sobre o Valmir Nunes, que continuava sendo o nosso principal ultramaratonista, apesar de às vezes não se dar bem na corda, por exemplo, nunca conseguiu concluir, ele não ia a cordas para concluir, ele ia para ficar entre os primeiros, obviamente. Aí vai e vence uma corrida de 246 km na Grécia. Ele teve resultados sensacionais de ultramaratona, santista, como eu e tal. Aí tem um depoimento da Cigação, que escreve muito sobre corridas lá fora, e o título é Não Corra Risco, ou Não Siga o Meu Caminho.
meu exemplo. Ele falando de um treino, que estava treinando, sentindo um pouco de dor no peito, mas continuou treinando, foi fazer outra corrida, também um pouco de dor, e foi correndo, continuou, até que o negócio pegou um pouco e ele resolveu fazer um exame. E ele tinha tido quase um ataque cardíaco. Aí foi, aí falou, por favor, sentiu dor no peito, um mal-estar qualquer, meu, para de correr. Vai andando e tal, e vai depois ao médico. Então, tem essa função também, a revista, de alertar as pessoas, de falar, legal, correr é maravilhoso, é saúde. Depende, se você tem algum mal-estar, pare, se estiver correndo, tiver mal-estar, pode parar, pode ir andando e tal. E vá procurar um médico depois, ok? Vamos então para a edição de dezembro, traz a capa a Maratona Ecológica de Curitiba, com uma foto muito bacana, mostrando mesmo que boa parte da prova, no começo, acontecia numa área verde. Aí, essa edição de dezembro de 2001, a volta da Pampulha, que era obrigatória a gente falar, tinha umas 10 ou 20 corridas que eram clássicas, mas já era a terceira volta da Pampulha, mas ela já tinha começado grande, com o apoio da Rede Globo, organização da ESCOM, que era a volta da Pampulha em BH, se mantém. Aquelas provas, todo mundo queria participar também, apesar da confusão da largada, muito estreito, mas ninguém ia lá muito para resultado, só aqueles que conseguiram sair meio na frente. O resto é. Uma vez eu corri lá, aí tava até correndo direitinho e tal. Aí eu vi um pessoal cantando atrás de mim, gritando. O Dadá Maravilha, o jogador do Atlético, né? Daquela época, um conhecido, muito fanfarrão, tal. Ele vinha correndo, ele corria, tá vendo? É um esportista. Ia mais umas 200 pessoas ao lado dele, tudo atleticano, obviamente. E é uma zona. Aí eu aumentei o ritmo para não ser atropelado pela turma. Aqui, um comentário, tem que fazer um comentário assim, a revista estava indo muito bem já. Nessa edição de dezembro, é uma coisa maluca, a revista saía já nessa época sempre com 56 páginas. E mais o encarte de resultados. E nessa edição de dezembro houve uma coincidência de anúncio, então isso saiu das 56 páginas, nós saímos com 26 páginas de anúncio. Uma tripla da Mizuno, uma dupla da Olímpicos, uma dupla da Rainha, enfim, anúncio, além do anúncio de corridas, então, um monte. Então metade da revista, na parte editorial, era anúncio. Mas é anúncio informativo, olha, o novo lançamento do tênis tal, anúncio da corrida, tal. Aí tu falava de corrida, sempre de corrida, um pouco de pista e campo, tal, mas mais corrida, como você sabe. Mas, eventualmente, a gente abordava triatlo. Aliás, uma pesquisa que nós fizemos há uns meses atrás, junto aos nossos 5.000 assinantes, um dos pedidos foi que abordasse também triatlo. E eu até entendo, o triatlo não tinha nenhuma publicação também, assim como a corrida só tinha contra-relógio, o triatlo não tinha publicação nenhuma e estava crescendo o triatlo no Brasil. Então, muita gente fazia triatlo, onde a corrida é uma das atividades, além do bicicleta e natação, o pessoal assinava a relógio para ler matéria de fisiologia, nutrição e treinamento também. Aí tem a cobertura, então nós fizemos uma cobertura de uma prova de triatlo aqui em São Paulo. Aí nós temos a cobertura da primeira maratona em Florianópolis. A prova começou muito bem, o percurso é ótimo, é plano, né? Florianópolis tem essa vantagem como o Rio de Janeiro e tal. E até hoje se mantém como uma grande opção de corrida. Apesar que no caso foi em novembro, não era muito adequado, mas depois passou a ser, está sendo feito agora em agosto. Não teve nos últimos 2 anos. Aí a cobertura da quinta maratona de Curitiba, novo show de organização. A prova mesmo, eu falei, é uma prova da prefeitura, feita pela prefeitura, usando alguns serviços ou equipamentos de outros, mas a estrutura, o staff, digamos assim, era tudo funcionário da prefeitura. Então, centenas de pessoas que procuravam fazer o melhor possível, obviamente. Tem um anúncio da Rainha lançando um tênis tecnológico, que é um tênis que marcava a quilometragem. Eu não me lembro bem se ele manteve muito tempo. E é uma coisa meio, você tinha que olhar lá funcionava com base na batida do pé, você calculava só o espaço de passada que você dava, aí você via quanto. Eu acho que não avançou muito, mas foi um lançamento bastante forte. Em relação à maratona de Floripa, só um detalhe: quem venceu essa primeira maratona de Floripa, que foi no dia 18 de novembro, foi a Maisete Rezende. Já falamos sobre ela várias vezes.
Era a quinta maratona que ela vencia no ano. Ela ganhou a Bandeirantes, ganhou Porto Alegre, ganhou São Paulo, ganhou Floripa 2 semanas antes e foi a Curitiba e ganhou também. É isso? É. 5 maratonas no ano, todas vencidas. Até confirmando aquele negócio. Não, no caso dela, não, porque correr maratona, a elite, ela corre para ganhar. Mas ela estava muito bem, a Maisete, então ela conseguia acabar a corrida, a maratona, cansada, obviamente, mas não arrebentada. Então passava 3 semanas, um mês, ela pegava outra, em busca do dinheiro, obviamente. Aí tem uma matéria, uma das pessoas clássicas daquela época, depois teve uma morte estúpida, é o Gustavo Bush, é um senhor de ascendência austríaca, tocador na orquestra sinfônica, tocava oboé, e é uma pessoa muito legal, tarado por maratonas e ultras e tal. Ele tinha ido já Conrads, uma vez não conseguiu completar, outra vez conseguiu. E ele vai correr na Suíça, numa prova, 80 quilômetros, uma prova horrorosa. Mas ele tinha a idade que eu tenho hoje, na época tinha 72, eu tenho 74. Ele se dá muito bem. E ele, passado alguns anos, ele ia muito na revista conversar, adorava conversar com ele. E ele foi um dia sair de casa para pegar o kit, a inscrição da Maratona Nova York, numa agência de viagem que é anunciante da revista, Chamonix. E ao atravessar uma avenida importante aqui de São Paulo, não viu que também havia uns ônibus nas vias, né? E foi atropelado por um ônibus. Foi um falecimento bem desagradável, bem triste, estúpido, né? Bom, aí tem aqui o anúncio da Volta ao Cristo, começa a anunciar na revista, até então não tinha anunciado. E era já a sua 20ª edição, uma prova clássica em Poços de Caldo, né? Que é em subida, também já comentei sobre ela, uma prova que merece ser corrida, apesar das dores nas pernas do dia seguinte, por causa da descida. Bom, aí tem um anúncio engraçadinho, também anunciou há muitos anos que é a Maratona BR de revezamento, igual a do Pão de Açúcar, foi com base nela. Então ela dava uma boa premiação para as equipes campeãs, né? Aí estava por assim, com um prêmio tão alto, dá até para contratar um queniano para sua equipe. Aí fala qual é a premiação, tal. Os anúncios eram não só informativos, também como provocativos, brincando com os corredores. Tá bom? Então acabamos 2001 com falando agora de novembro e dezembro. Espero que estejam gostando. Avise os amigos, mandem dúvidas aqui por e-mail, tá? Eu terei prazer em responder. E vamos em frente, aguardando que as corridas voltem mesmo para valer. Tá? Um abraço.